Coletiva, técnico Marcelo Cabo, com a palavra Orne Oliveira. Cabo, o CSA vem 2 jogos com o de hoje, né? Com 2 resultados e conquistou apenas 1 ponto, quando os 6 eram os mais desejados, né? Para que o time pudesse hoje ocupar uma melhor posição. Perde o jogo para o América e fica uma situação agora com 2 jogos fora de casa. Que análise você faz desse jogo, dessa situação, Marcelo Cabo? Realmente não é a estreia que a gente esperava. A gente teve aí uma semana cheia de trabalho, onde a gente trabalhou bastante, mas aí, infelizmente, saímos derrotados. E dentro de uma competição importante como essa, a gente ter 6 pontos disputados em casa e ganhar só 1, é uma coisa que a gente vai ter que entender, vai ter que observar e a gente buscar, quando voltar a jogar em casa, pontuar. É um momento que a gente sempre almeja performance e resultado, mas hoje em casa o resultado ele é de suma importância, né? Mas eu entendo que no jogo de hoje a gente fez. É difícil você falar que diante de uma derrota sua equipe jogou bem. A gente teve 62% de posse de bola, tivemos um volume de finalização muito grande, finalizamos 8 bolas no gol e, na minha opinião, eu já vi e revi a imagem, para mim o gol foi irregular. Houve uma falta no Ednei bem clara, se você olhar a panturrilha do Ednei está inchada. Então, assim, a arbitragem interferiu no resultado. Um jogo que a gente teve o controle do jogo a todo momento, criamos boas oportunidades de gols e acabamos saindo derrotados por uma bola parada de um gol, para mim, na minha opinião, regular. O Paulo vem de um momento aí de inatividade, depois da situação que ocorreu com ele no jogo Náutico e Tombense, e ele volta ao segundo jogo dele. Infelizmente, interfere direto num resultado, num confronto direto dentro de casa. E agora a gente tem que ter tranquilidade, a gente tem 2 jogos fora de casa e recuperar esses 2 jogos que a gente não pontuou em casa, fazer os 6 pontos fora de casa e recuperar esses pontos que a gente deixou em casa. Boa noite, Marcelo Cabo. Você teve pouco tempo para trabalhar, né? Mas você viu na prática hoje o time entrando em ação. Você realizou 5 mudanças ao todo. O time não jogou bem, de fato, hoje. Trabalhou muita bola, não teve muita criatividade, muita bola alçada na área. Você acha que quando abrir a janela de transferência, você prefere reforçar ainda mais o time? O que é que você achou da qualidade do elenco até então? Eu discordo que o time não jogou bem. O time jogou bem, nós tivemos tivemos o controle do jogo a todo momento, nós fomos incisivos, jogamos praticamente no campo do adversário todo o jogo. Tivemos algumas boas ações que a gente treinou durante o jogo. Tivemos boas oportunidades de gols. A gente não pode contextualizar só o resultado é muito ruim. Mas se você analisar o jogo, a gente foi propositivo, a gente jogou no campo do adversário, marcamos um adversário linha alta, pressão. Foram 4 bolas no gol, o Dalverson só fez 2 defesas no jogo todo. Então, assim, a gente também tem que, dentro de um cenário que não é bom, de uma derrota, a gente também tem que olhar as coisas positivas que aconteceu. Né? A gente, infelizmente, volto a falar, a gente perde um jogo num gol irregular, na minha opinião, dentro de casa. A gente tem um volume muito grande de jogo, joga talvez 70% do jogo no campo do adversário, mas infelizmente a gente não conseguiu traduzir o que a gente criou em gols. Né? A gente pecou no penúltimo passe, a gente pecou no último terço, a gente pecou nas finalizações, e aí a gente acaba sendo penalizado com uma derrota num gol irregular. Sobre os reforços, é prioridade agora? Cara, assim, a gente tem um departamento de futebol que está trabalhando bastante, né? Analisando o mercado. Eu cheguei a ter uma semana de ter feito bastante reuniões. A gente tem buscado entender e observar o mercado. A gente sabe que a gente precisa de peças, a gente precisa de chegar, né, reforços, a gente sabe que precisa chegar jogador para agregar nessa reta final, mas o departamento de futebol está trabalhando, e a gente vai tentar, junto com o presidente, junto com o departamento de futebol, entender o mercado, e aquilo que for prospecção de mercado, aquilo que a gente tiver oportunidade de mercado, a gente vai buscar. Mas não adianta eu falar de reforços, falar de nome agora, que eu tenho um jogo domingo e é com esse grupo que até domingo que a gente vai trabalhar. Então a gente faltam 9 rodadas, o campeonato está muito nivelado tanto para cima quanto para baixo. Se a gente consegue 2 boas vitórias fora de casa, a gente volta a jogar aqui no nosso domínio, encosta no pelotão da frente. Se a gente vencer hoje, a gente vai para 5º colocado. Então, assim, o campeonato com certeza vai ser definido na reta final, nas 2 últimas rodadas, talvez na última rodada.
E a gente sabe o que a gente jogou, o que a gente criou hoje, o que a gente oportunizou hoje. Nós tivemos um time a todo momento muito bem organizado, a gente teve um time com a proposta de jogo, com os jogadores que a gente tinha, com as características, a gente entendeu que foi a melhor plataforma de jogo. E aí a gente tem certeza que a gente vai trazer a vitória nos próximos jogos e brigar na parte de cima da tabela. Cabo, boa noite, Rodrigo Cedro, Web TV Maceió. Nós estamos ao vivo agora pelo YouTube. Primeiro, é o nosso primeiro contato, não tive lá na sua apresentação. Seja bem-vindo ao CSA na sua segunda passagem. Pouco tempo de trabalho, apenas uma semana, mas o que extrair desse time depois de uma derrota? É claro que a gente não vai falar do Aparecidense porque você não era o comandante técnico. A partir de agora, América de Natal, mas pouco tempo de trabalho. Como trabalhar o astral dessa galera, o emocional desses jogadores para esses 2 próximos jogos fora de casa? Difícil. Você conhece o Volta Redonda, você é carioca, é do Rio de Janeiro, você conhece bem essa equipe do Volta Redonda, sabe o quanto é difícil jogar lá, e depois o Figueirense lá em Santa Catarina, Cabo. Você faz um corte no jogo sobre o emocional dos jogadores. A gente era um time muito organizado, equilibrado, trabalhando a bola antes do gol. Depois do gol, recai uma pressão sobre os atletas, que aí eles sentiram um pouco o gol, e a gente não conseguiu ser depois do gol, que a gente foi até o gol. E aí eu acho que a gente foi mais contundente, a gente chegou mais na força da equipe, as 2, 3 oportunidades que a gente teve. É trabalhar o emocional desses atletas, porque eles vêm não conseguindo a equipe pontuar dentro de casa, e aí é uma tarefa minha trabalhar o psicológico desses atletas, fazer eles acreditarem que é possível a gente sair e trazer os 6 pontos, e é com esses atletas que a gente vai trabalhar, é com esses atletas que eu encontrei o que a gente vai potencializar eles, entendeu? Mas trabalhar o emocional, trabalhar o psicológico desse revés de hoje até domingo é uma coisa de suma importância, até porque a gente vai ter pouco tempo de treinamento de campo. Já tem alguma avaliação sobre o caso do Foster, que você foi obrigado a substituir? Aliás, o CSA tem tido uma constante, né, Cabo, assim, de mudanças do time, né? Agora você perde também o Tomás Bastos, 3º cartão, volta o Iago Teles, mas tem vários jogadores, Paulo César, Everton, Paulo Ricardo, todos no departamento médico. Quer dizer, a situação fica um pouco mais complicada, ou não? É uma coisa que a gente, claro que sente, né? Todo jogo são intercorrências de cartão, de lesão. Por exemplo, o Talhari tomou 4 pontos na canela. O Ednei está com inchaço na panturrilha do lance do gol. O Foster está com o tornozelo inchado. Então, assim, a gente vai estar preocupado para o jogo de domingo, com amanhã na reavaliação médica, para ver quem a gente pode contar. Isso é uma coisa que não é boa, não é legal. A gente precisava ter continuidade, a gente precisa ter uma plataforma de jogo dentro da característica dos jogadores e ter um time base para que a gente possa caminhar. Então a gente já não pôde contar com alguns jogadores para esse jogo, e esses jogadores que saíram, né, o Rodolfo, o Ednei, o Foster e o Talhari, são jogadores que a gente vai ter que amanhã entender você bota 4 jogadores que saíram lesionados do jogo, mais o cartão, e você vê, é meio time que a gente vai ter que, a partir de amanhã, entender quem a gente vai poder contar para a sequência do jogo de domingo e para o jogo do Figueirense. Então, essa é uma coisa que a gente não gosta. A gente gosta de poder repetir a equipe, dar um conjunto, dar isso tudo, mas infelizmente são intercorrências do futebol e a gente tem que trabalhar em cima disso. Qual a mensagem que você tem para esse torcedor que saiu de casa numa véspera? Estamos numa festa de São João, numa véspera de São Pedro. É um público bom no Rei Pelé hoje. O que é que falar para esse torcedor, para ter confiança nesse time até o final da Série C, acreditar até o fim? A gente tem que confiar no trabalho. A gente sabe que o torcedor é o maior patrimônio que nós temos, é ele que nos impulsiona. Parabenizar a presença deles hoje, nos incentivou aos 90 minutos, empurrou a gente, mas infelizmente o resultado não veio. Eu peço um voto de confiança, eu peço que a torcida continue confiando, e às vezes a gente tem que ter uma ideia de que o importante não é como começa, o importante é como termina. Se a gente na 19ª rodada tiver entre os 8, a gente vai ter um novo campeonato pela frente. Então, assim, a gente sabe a importância do nosso torcedor, deixar uma mensagem de um voto de confiança, né, uma esperança que ele tenha no nosso trabalho, porque a gente tem trabalhado bastante. O trabalho não está faltando da diretoria, do departamento de futebol, da comissão técnica, dos jogadores, né? E a gente tem certeza que a gente vai dar a volta por cima, vai reverter essa situação dessa sequência de jogos em casa, e a torcida vai estar sempre nos apoiando, porque
a importância dela para a gente é muito grande. Aí então, né, o nosso técnico... Boa noite, coletiva encerrada.